Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa aula a gente vai começar a colocar um pouco de mão na massa. Vamos começar um pouquinho da parte da modelagem. Se você ainda não sabe nem por onde começar, considere assistir meu primeiro vídeo, que é como começar no Blender 2026, que eu vou estar deixando aqui na descrição, ou em algum lugar aqui também. Aqui nós vamos fazer uma peça portfólio, então fiquem à vontade para dar um toque de vocês no final do curso, alterando cores, um pouquinho de movimentação da câmera, ou que vocês sentirem necessidade. Então, isso aqui é uma arte 3D também tem um estilo próprio, uma decisão artística, então não tenham medo de explorar, só se certifiquem de que vocês vão aprender tudo que eu vou ensinar e seguir pelo menos uma boa parte, 90%, e tentem dar uns 10%, 20% do toque de vocês no final. E depois fazer os modelos de vocês, com o que vocês aprenderam, que o principal aqui é vocês entenderem o que eu vou ensinar, praticarem e poderem criar o que vocês quiserem, com isso que eu ensinei. Eu vou estar mostrando o máximo de ferramentas para vocês aqui durante o curso, que é para vocês poderem... Eu vou estar mostrando o máximo de ferramentas aqui durante o curso, que é para vocês poderem criar várias coisas com processos diferentes, ou entender qual ferramenta é melhor para qual situação. Vou começar aqui com a nossa cena, né? Vou deletar a câmera e a iluminação. Vou deixar esse cubo, a gente vai começar usando ele. Eu gosto de trocar isso aqui, o Matte Cap eu já troco para esse aqui, de padrão. E ativo o Cavity, porque eu gosto de trabalhar assim, acho mais bonitinho. E venho aqui em Cavity, coloco ambos e coloco tudo no máximo. Vou pegar o cubo, vou vir um pouquinho para cima dessa linha aqui. Essa linha vai ser o limite que a gente vai estar trabalhando, tá? Vou diminuir ele um pouquinho, pressionando na tecla S. Então eu vou descer ele um pouquinho aqui só para encaixar nessa linha. Coloquei aqui do lado também esse negócio aqui para mostrar as teclas que eu tô pressionando. Então se você tiver alguma dúvida de como eu fiz algum comando e eu não expliquei por alguma aventura, então é só olhar aqui embaixo, tá? Eu vou mover um pouquinho a câmera aqui, selecionar, apertar a tecla 3, a gente pegar a face, vou selecionar essa parte de cima e pressionar a tecla I. E ele vai fazer esse movimento bem interessante. Eu vou selecionar mais ou menos aqui no meio, clicar com o botão esquerdo do mouse para ele soltar. Aí eu vou selecionar essa face e pressionar a tecla E e mover para cima. Acho que aqui tá legal, vou pressionar a tecla G para mover um pouquinho mais, que eu soltei. Acho que aqui tá interessante. E agora eu quero criar uma parte aqui em cima também, uma base. Então eu vou pressionar a tecla E, apertar S, sem soltar, sem fazer nada. E, depois S. E vou arrastar o mouse, tá? Ele vai fazer isso aqui. E aí eu vou clicar com o botão esquerdo e pressionar a tecla E e mover para cima. Ou você pode mover para baixo também, mas não é o que eu quero. Clicou já selecionou, já apertou no botão esquerdo. Quiser mover isso aqui, editar, só pressionar a tecla G. Eu entrei na Edit Mode para fazer essas edições de malha e saio também, ó. Eu sair da Edit Mode, eu fico só no Object Mode. E como é que você faz isso? Você aperta a tecla Tab. Olha só, Tab do teclado, tá vendo? Aí eu saio e entro do Edit Mode. Mas se você quiser fazer isso manualmente, você pode chegar aqui em cima e procurar Edit Mode com o objeto selecionado. Selecionei esse objeto, Edit Mode. Então ele entra da mesma forma, só que é a forma mais fácil para você não perder tanto tempo apertando a tecla Tab. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar um objeto bem no meio dessa peça. Então vou me certificar que agora, como a gente alterou essa malha, né? O eixo dela ficou um pouco que sem noção, não condizendo muito com a peça. Botão direito do meu mouse, com a peça selecionada, Set Origin to Geometry. Eu vou clicar aqui, ó. Esse ponto azul é o ponto de origem do nosso objeto. Então tudo que eu posicionar vai ser como se fosse uma base de onde que eu vou fazer tudo com ele. Rotacionar, mover, olha. Então tudo sai desse ponto. Se fosse de antes, olha só, aí embaixo, tá vendo? Então, isso aqui é muito importante para você fazer muita coisa. Vou clicar em Set Origin to Geometry de novo e pronto. A gente tem aqui o nosso pontinho de origem. E para que eu quero isso? Porque agora eu vou criar um cubo. Vou apertar Shift A pra gente abrir o nosso menu de adicionar. Vou clicar em Mesh e Cube. E pronto, a gente vai ter um cubo. Só que eu quero que ele fique bem no centro da malha, eu tenho certeza disso. Aí como eu vou fazer isso aqui agora? Imagina que ele tá lá embaixo. Vou clicar no nosso objeto, apertar Shift S, vou vir aqui, cursor do Selected. Aí o que isso aqui vai fazer? Ele vai mover o meu cursor, tá vendo? Olha que ele saiu daqui de baixo, se você prestar atenção, e veio pra cá, pra cima. O centro da peça, onde o ponto de origem do objeto tá. Porque eu tava selecionado esse objeto. E aí agora eu vou clicar nesse cubo, que eu quero que esse cubo vá pra lá. Vou segurar Shift S e mover o meu mouse até Selection to Cursor. E pronto, ele simplesmente moveu a minha seleção pro meu cursor, como o nome já diz. E eu vou mover aqui segurando a tecla G e pressionando Z. Se você quiser mover desse jeito aqui, é só apertar a tecla G, porque é o atalho de mover, e locar um eixo. Como é que eu loco um eixo? Apertando Z, X ou Y. Então eu vou apertar o eixo Z, tá? Vou mover, mesma coisa para escala, tá? Aqui, ó. X, Y, só apertar S. S, Z, X ou Y. Então vou mover aqui, vou apertar S, Z e acho que assim tá bem interessante já, hein? Vai ser uma luminária, postzinho. Eu vou colocar um cubo. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Mudei o ponto de origem. Eu seguro Shift e clico com o botão direito ou seguro o botão direito. Cliquei aqui, ó. Aqui tá interessante pra mim, é um ponto bom. Eu acho que ficaria legal. Eu coloquei aqui e vou colocar um cubo.
diminuir um pouquinho e apertar Tab pra gente entrar no Edit Mode Tab. Clicar na parte de cima e vou clicar aqui agora nesse nosso eixo, tá? No eixo "-y", para conseguir enxergar um pouquinho de uma vista só de um ponto de perspectiva só. Eixo "-y". Vou mover um pouquinho pra cima pra ter certeza. Vou dar um zoom, ó. Eu gosto de ter certeza que isso aqui tá bem perfeitinho. Vou ver do ângulo de cima também. Olha só, isso aqui tá legal. Encostando aqui. E agora a gente vai aprender uma coisa bem interessante, que são as ferramentas de modificadores, né? Os modifiers. Então vou vir selecionando a nossa peça aqui, clico em Modifiers, Edit Modifiers, e eu vou colocar uma ferramenta que eu adoro, que é o Mirror, ferramenta de espelhamento. Pronto, não aconteceu nada. Eu não tenho um ponto de origem, um objeto principal para me basear. Eu vou espelhar isso aqui baseado em quê? Ele tá perguntando. Então eu seleciono o Mirror Object, vai ser a nossa peça do meio, que eu quero espelhar baseado nela. Então eu espelhei o eixo X, agora eu vou clicar para espelhar o Y também. Eu vou vir nessa nossa peça, que é, vou apertar Tab agora, a gente só consegue editar essa daqui. Eu vou fazer o seguinte agora, vou apertar Ctrl R, vou apertar girar a rodinha do mouse, uma vez só pra gente dividir, criar dois cortes, clicar, pronto. E agora eu vou apertar SZ, pra gente mover isso aqui só em um eixo. Lembrando que tem que estar no eixo "-y", como eu tô olhando aqui, tá vendo? Pra gente conseguir olhar. E agora eu vou clicar nessa face, tratar de cima quanto de baixo, e vou extrudar pra gente fazer uma liga aqui, ó. E eu vou ativar o Merge, tá vendo? Isso aqui ele vai fazer o quê? Ele vai mesclar. Deixa eu desativar pra você ver como ficaria. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ficaria tipo uma coisa assim, sabe? Só que como eu quero que ele mescle, olha só, tá vendo? Ele já mescla as vértices. Então ao invés de ficar uma coisa aqui no meio, ele já tira esse negócio. Então se eu aplicar isso aqui só pra você ver, ó, ele ia ficar só um. Ele mesclou. Mas se não tivesse, ele ia ficar ficar dois desse aqui. Um pra cada. Mas como a gente ativou o mesclar, ele comeu a vértice. E aí virou um só, se juntou. Então, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A gente tem um efeito bem interessante. E agora a gente já tá ganhando. Já tá passando um efeito bem legal. Só que eu quero que ele fique um pouquinho menos quadrado. Acho que assim eu vou mover ele um pouquinho. Selecionar essa parte aqui. Ó, tá vendo que essa vértice aqui, essa edge. Eu apertei 2 para entrar no modo de edge. A gente entra no vértice, 2 a gente entra no Edge Mode e 3 no Face, ó. Então eu vou apertar, vou selecionar o que eu quero, que são essa daqui e essa daqui. E apertar 2 agora, porque eu tava no modo de face. Segurar Shift e Alt e clicar nessa daqui, porque eu quero selecionar esse loop também. E aqui também em cima. E agora eu simplesmente aperto SZ e vou diminuir um pouquinho isso aqui. Uma escala que eu acho que ficaria legal. E agora já tá bem melhor do que eu... Bem mais parecido com o que eu queria já. Vou diminuir um pouquinho. Pronto. Aumentar um pouquinho essa base aqui. Ó, entrei no Edit Mode, tem 3 e segurei Alt e cliquei aqui bem na bordinha, tá vendo? Ó, vou fazer de novo, cliquei aqui na bordinha, ele seleciona todo o loop. Se você não estiver conseguindo selecionar dessa forma, faz o seguinte, entra aqui no raio-x, clica aqui nesse botão, aperta 1, seleciona as partes daqui, ó. Pronto. Ele não seleciona essa parte de baixo da base. E agora eu só vou fazer isso aqui, ó, pra gente crescer um pouquinho a nossa base. Pra mim já tá legal. E na próxima aula a gente vai estar aprendendo a usar modificadores, tá, gente?